Olá a todos. O objetivo desse vídeo é fazer uma rápida revisão sobre frações. Inicialmente, vamos começar com uma interpretação visual, né, do conceito de frações, que vai ser a seguinte. Por exemplo, se você trabalha com uma fração da forma 3 quartos, o que isso representa? Né? A gente vai ter a seguinte caracterização. O número de baixo, que vai ser chamado denominador da fração, ele vai representar em quantas partes a gente vai dividir a unidade. Então, supondo que essa bola represente uma unidade, o que a gente está querendo fazer com isso, ao tentar representar esse número 3 quartos, a gente vai pegar essa unidade e dividir ela em 4 partes iguais. Então, o denominador vai representar quantas partes a gente vai dividir a unidade. Enquanto o número de cima, que vai ser o numerador da minha fração, ele vai representar quantos pedaços a gente vai tomar. Tá? Nesse caso, a gente vai dividir a unidade em 4 pedaços e considerar 3 desses pedaços. É isso que essa vai ser a nossa interpretação, pelo menos visual, do conceito de fração. Então, ao estar trabalhando com frações, com números racionais, o que você vai fazer é subdividir a sua unidade, que nesse caso é o número 1. Né? Então, você vai pegar o número 1 e criar novas unidades, novas subunidades, dividindo a unidade em vários pedacinhos. Então, essa é a interpretação básica de números racionais que a gente vai adotar. Essa interpretação vai ser importante quando a gente for operar com frações, especialmente quando a gente estiver realizando operações de soma e subtrações. Quando a gente trabalha com frações, existe um resultado que vai ser de bastante importância para a gente. Então, toda vez que você tem uma fração, por exemplo, a fração 3 quartos, você consegue representar essa fração 3 quartos de diversas maneiras diferentes. E cada maneira diferente que você possa representar essa fração 3 quartos, a gente vai chamar de uma fração equivalente. Então, como que você pode criar essas frações equivalentes? Então, toda vez que você pegar essa fração, multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por um número qualquer, diferente de zero, você vai obter uma fração equivalente. Por exemplo, se você pegar o numerador e o denominador dessa fração e multiplicar por 2, você vai obter a fração 6 oitavos. Mas o que acaba acontecendo é que essa fração 6 oitavos representa a mesma fração que 3 quartos. Só vamos tentar ver isso visualmente. Você tem a fração 3 quartos aqui. Essa operação que eu acabei de realizar, multiplicar por 2 em cima e embaixo, está querendo dizer que você vai pegar cada um desses 4 pedacinhos e dividir ele ao meio. Quando você faz isso, o que acaba acontecendo é que você tem exatamente a mesma proporção da unidade aqui, só que agora nesse caso você está dividindo a unidade em 8 pedaços iguais, e você vai ver que, como você divide cada um desses pedacinhos ao meio, você está tomando 6 desses pedaços. E isso representa exatamente a mesma proporção que você tinha inicialmente, quer dizer, você representa os mesmos 3 quartos. E não tem nada especial com 2. Você pode variar isso, por exemplo, você pega 3 quartos, multiplica o numerador e o denominador, por exemplo, por 5, e a fração correspondente, que nesse caso vai ser 15 sobre 20, ela vai ser igual a 3 quartos, como vai ser igual a 6 oitavos. Então, você tem essa possibilidade de multiplicar o numerador e o denominador de uma fração pelo número que você quiser. Obviamente, você consegue desfazer esse processo. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo. Se você pega 15 sobre 20, você também tem a opção de dividir o numerador e o denominador dessa fração, por exemplo, por 5, e você vai obter seus 3 quartos que você tinha inicialmente. Então, isso vai nas duas direções. Você pode multiplicar e dividir o numerador e o denominador de uma fração por um número diferente de zero, e isso não vai mudar o resultado da fração, como você também pode dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo número
por um número diferente de zero, isso também não vai mudar o resultado da fração. Né? Então essa operação de divisão, geralmente, usar esse princípio de frações equivalentes, com divisão, geralmente o pessoal chama essa operação de simplificação. Né? Essa operação aqui. Simplificação porque você consegue representar, né, o mesmo número, na mesma fração, utilizando números menores. Existem diversas vantagens em você trabalhar com frações simplificadas, porque geralmente, quando você for operar com elas, as contas acabam ficando mais simples. Então, essa operação de simplificação, né, que é dividir o numerador e o denominador por um número, né, faz com que você consiga representar a sua fração de uma maneira mais simples. Então, essa vai ser o princípio básico, embora seja muito simples, essa vai ser, né, a ferramenta fundamental para a gente operar com frações, né, usar, né, esse conceito de frações equivalentes. Mas a parte interessante de se notar é que isso só vale, né, para operações de multiplicações ou de divisões. Né? Então, se você multiplicar o numerador e o denominador por um número, ou dividir o numerador e o denominador por um número, né, obviamente diferente de zero, você não muda o resultado da fração. Né? Mas isso não vai valer, por exemplo, se você somar ou subtrair o numerador e o denominador para o número, que essa fração não é conservada. Então isso só vale para operações de multiplicação. Então inicialmente a gente vai ver como que a gente vai somar ou subtrair frações. As operações são bem análogas, então a gente vai conseguir trabalhar com as duas simultaneamente. Então a ideia é que a gente vai ter dois casos nos quais a gente vai se concentrar para a soma de frações. Então, o primeiro caso vai ser quando a gente está trabalhando com denominadores iguais, quando o número de baixo em cada uma das frações for o mesmo. Então, vou pegar aqui um exemplo para a gente começar. Imagine que você queira somar, por exemplo, 1/5 mais 2/5. Tá? Visualmente, vamos tentar ver o que isso aqui está representando. O que você vai fazer na primeira fração? Ao tomar 1/5, você vai pegar a unidade, dividir ela em 5 pedaços iguais e considerar um desses pedacinhos, né, da unidade dividida em 5. No segundo caso, você vai pegar a sua unidade, dividir em 5 pedaços e tomar 2 desses pedacinhos. Note que, como você dividiu a unidade em 5 pedaços iguais em cada um dos casos, você vai ter que cada um desses pedacinhos tem o mesmo tamanho. Consequentemente, você vai poder juntar eles e concluir que você vai estar tomando 3 desses pedacinhos ao dividir a unidade em 5 pedaços iguais. E a consequência disso é que, se você quer somar ou subtrair frações com o mesmo denominador, a única coisa que você vai ter que fazer é manter o denominador e somar os numeradores. Então, essa é a ideia de como você vai efetuar a operação quando os denominadores são iguais. Agora, vamos ver o que aconteceria no segundo caso, quando você está trabalhando com denominadores diferentes. Para o nosso segundo exemplo, vamos trabalhar com a seguinte soma. Eu quero ver o que acontece quando eu for somar 1/6 mais 3/4. Se a gente for adotar a mesma estratégia que a gente havia adotado no exemplo anterior, vamos tentar ver o que acontece, a gente teria o seguinte. A primeira fração, você vai dividir ela em 6 partes iguais e vai tomar uma dessas partes. No segundo, você vai pegar a unidade, dividir ela em 4 pedaços iguais e tomar 3 desses pedaços. Bem, o que acontece aqui é que você não vai poder juntar de maneira imediata o pedacinho que está aqui com os 3 pedacinhos que estão aqui e falar que você tem 4 pedaços. Por uma razão bem simples. Os pedaços aqui não têm o mesmo tamanho. Nesse caso, esse pedaço, representado por 1/6, ele vai ter um tamanho menor, porque você está dividindo ele em mais unidades, a unidade no número maior de pedaços, do que esse pedacinho aqui. Porque aqui você está pegando um pedaço ao dividir a unidade em 6, então você está dividindo em vários pedaços. Aqui você está dividindo em 4, você está dividindo um número menor
consequentemente, cada pedaço vai ter um tamanho maior do que você teria aqui. Então, como esses pedaços não têm o mesmo tamanho, não faz sentido você falar que você tem 4 pedaços. Então, nesse caso, para você conseguir resolver um problema assim, você vai ter que cair no caso anterior. Você vai ter que tentar achar uma maneira para tentar deixar essas duas frações com o mesmo denominador, de modo a você ter pedaços de tamanhos comparáveis. Bem, então como que a gente vai fazer isso? A ideia aqui é tentar usar o conceito de frações equivalentes. Então a ideia é que a gente vai tentar pegar cada uma dessas duas frações, tanto 1/6 quanto 3/4, e tentar achar um número que eu possa multiplicar em cima e embaixo em cada um dos casos, de modo a deixar esses denominadores iguais. Mas como que a gente vai fazer isso? Então existe uma estratégia bastante interessante para fazer isso, né, que a gente acaba vendo muito cedo na nossa formação, que é encontrar o que a gente chama de mínimo múltiplo comum. Só que ao invés de usar o algoritmo, né, que é aprendido na escola, eu vou usar uma estratégia um pouquinho diferente, né, não porque seja melhor, mas porque essa estratégia que eu vou adotar ela vai poder ser utilizada em situações um pouco mais complexas do que só trabalhar com números. Quando a gente for trabalhar com expressões algébricas, né, expressões que envolvam algumas incógnitas e coisas assim, essa estratégia que eu vou adotar continua sendo válida, então eu acho que é interessante tentar usar ela. Então, qual vai ser a estratégia? O primeiro passo que a gente vai fazer vai ser tentar pegar cada um dos denominadores que estão aqui, né, no caso o 6 e o 4, e escrever eles como multiplicação de diversos números menores que eles. Por exemplo, o número 6 ele vai poder ser escrito como 2 vezes 3. E o número 4, né, isso só no denominador que a gente vai ter que se preocupar, ele vai poder ser escrito como 2 vezes 2. O denominador não é importante, o numerador não é importante nesse caso, então você nem precisa mexer nele. Isso, a ideia é que para a gente conseguir somar frações, você precisa deixar trabalhar com o mesmo denominador. Qual é a vantagem de você fazer isso? Ao escrever o número com multiplicações de números pequenos, você consegue perceber que os números no geral, eles acabam, diversas vezes eles podem apresentar algumas semelhanças nessa estrutura multiplicativa. Por exemplo, o que acaba acontecendo é que o número 6 é um número parecido com o número 4, por exemplo. Os dois números são números pares, os dois são múltiplos de 2. E a gente vai poder usar esse fato para tentar encontrar um número aqui que... algum número que a gente vai poder multiplicar o numerador e o denominador de cada uma das frações e igualar as frações que estão aqui embaixo. Como que a gente vai realizar esse segundo passo? Aqui, o número 6 é escrito como 2 vezes 3. O número 4 é escrito como 2 vezes 2. Quando você vai comparar esses dois números, você vai ver que, no caso do 4, você tem o número 2 ocorrendo duas vezes. Enquanto no número 6, o número 2 ele só ocorre uma vez. Se você quer tentar deixar esses dois números parecidos, uma das coisas que é interessante fazer é você colocar o número 2 multiplicando no denominador, porque aí você vai fazer com que a primeira fração tenha dois números 2 ocorrendo. Só que, utilizando o princípio de frações equivalentes, para você deixar a fração intacta, você vai ter que fazer exatamente a mesma operação com o numerador. Então você multiplica por 2 no numerador. E agora, se você quer tentar deixar essas frações iguais, no segundo caso, você vai ver que a segunda fração, o segundo denominador, está faltando um 3. Você tem a primeira fração tem 3, a segunda não tem, então você vai colocar esse 3 multiplicando. Como você multiplicou por esse 3, você usa o conceito de frações equivalentes e multiplica por 3 no numerador também. Note que se você multiplicar o numerador e o denominador de uma fração, as frações continuam intactas. Então, multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo número não vai alterar o resultado da fração. Mas a vantagem com isso é que agora as duas frações têm exatamente o mesmo denominador, que é 2 vezes 2 vezes 3, que nesse caso é 12. Por enquanto eu vou escrever 2 vezes 2 vezes 3, porque existem algumas vantagens em fazer isso também. Então você vai ver que
o primeiro denominador da fração é 12, o segundo denominador da fração também é 12, então você vai cair exatamente no caso do exemplo anterior. Você tem duas frações com o mesmo denominador, então a única coisa que você vai precisar fazer para somar essas frações é somar o numerador, que nesse caso vai ser 2 mais 9, e você vai ter como resultado 2 mais 9 vai ser 11, 4 vezes 3 vai ser 12, então o resultado da soma dessas duas frações vai ser 11 sobre 12. Então essa vai ser a estratégia que a gente vai adotar para somar frações. Você tenta achar uma estratégia para deixar o denominador das duas frações iguais. Então, vamos tentar fazer isso com uma operação um pouco mais complexa. E ver como que a gente vai realizar essa soma em casos mais complicados. Então, no nosso próximo exemplo, eu vou trabalhar com 11 sobre 378 menos 7 sobre 180. Então, a gente vai querer subtrair frações, mas o único jeito para a gente conseguir efetuar as subtrações é deixar o mesmo denominador. Deixar o denominador da primeira e da segunda frações iguais. Então, qual vai ser a estratégia que a gente vai adotar aqui? A gente vai usar a mesma estratégia que a gente fez no ano anterior. Ela só vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Então, eu vou pegar esses dois números, 378 e 180, e escrever eles como explicação de vários números pequenos. Mas bem, no exemplo anterior, os números eram fáceis de escrever como multiplicações. A gente tinha 4 e 6. Obviamente, 6 é 2 vezes 3 e 4 é 2 vezes 2. Quando você pega um número, por exemplo, como 378, como que a gente vai fazer para escrever ele como multiplicação de números pequenos? Então, a gente tem um algoritmo que a gente vai poder efetuar para fazer isso, que é o algoritmo de fatoração. E como esse algoritmo de fatoração funciona? A ideia aqui é você pegar diversos números pequenos a partir do 2. Nesse caso, o que eu estou chamando de números pequenos são números primos. E tentar perguntar se, por exemplo, cada um desses números pequenos vai ser divisível pelo número em questão. Então, a gente vai começar com o nosso primeiro número pequeno, nosso primeiro número primo, que é o número 2. Então, eu vou tentar ver se 378 é divisível por 2. Esse caso é verdadeiro porque 378 é par. Como ele é par, obviamente, por definição, é divisível por 2. Então, eu consigo dividir por 2. Efetuando a divisão por 2, você vai ver que 378 dividido por 2, o resultado vai ser 189. Então, 189 vai ser 378 dividido por 2. Agora, como 189 é ímpar, você não vai conseguir dividir 189 por 2. Seu próximo passo vai ser perguntar se 189 é divisível por 3. Nesse caso, isso vai ser verdade. 189 é divisível por 3. E o resultado da divisão de 189 por 3 vai ser 63. Só fazer a continha de divisão, você vai ver que 189 por 3 dá 63. Então, continuando com isso, 63 continua sendo o número divisível por 3. Então, você divide por 3, 63 dividido por 3, o resultado vai dar 21. 21 continua sendo divisível por 3, o resultado vai ser 7. E você vai ver que, obviamente, 7 não é divisível por 3, 7 não é divisível por 5, porque 7 é um número primo, então a gente vai ter isso, a gente vai ter o resultado final, e aqui a gente vai chegar no número 1. Então, a primeira consequência desse fato é que eu consigo escrever 378 com multiplicação de números pequenos, e esses números pequenos vão ser 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Aqui é só... Vamos colocar dessa forma. Você poderia colocar 3 ao cubo, tanto faz. E aqui, vezes 7. Então, esse é o algoritmo que a gente vai usar quando você quer tentar decompor números que são muito grandes. Então, você consegue fazer isso com uma certa facilidade. Então, vamos tentar fazer a mesma coisa com o número 180. Então, 180 é par, você consegue dividir por 2. 180 dividido por 2 dá 90. 90 é par, você consegue dividir por 2.
Resultado disso é 45. 45 é ímpar, então você não vai conseguir dividir mais por 2. Só que 45 é divisível por 3. Você divide 45 por 3, o resultado vai dar 15. 15 continua sendo divisível por 3. Você divide por 3, o resultado dá 5. Na 5 não é divisível por 3, mas porque 5 só é divisível por 5. E por 1, então, esse aqui vai ser o resultado. Consequentemente, o número 180 vai poder ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. E uma vez que esses dois números estão fatorados, a gente pode se perguntar, né, como que você vai poder deixar os denominadores iguais. Né? Então, basicamente, você precisa ver o que está faltando em cada fração para completar a outra. Né? Nesse caso, se você vai comparar a primeira com a segunda, né, o que está faltando na primeira é 2, porque a segunda fração tem 2, a primeira só tem 1. Então, você vai estar faltando 2 e, obviamente, está faltando 5. Então, você coloca 2 e 5 no denominador. Para isso, você vai ter que colocar 2 e 5 no numerador. Então, esse é o primeiro passo. Né? Com relação a outra fração, o que vai estar faltando? Né? Você vai ver que o que falta na segunda fração vai ser exatamente 3 e 7. Vamos colocar por aqui, tanto faz. Então, está faltando 3 e 7, né? Porque a primeira fração tem 3, a segunda fração só tem 2. Então, se colocar 1 para completar 3. A primeira fração tem 7, a segunda não tem. Então, você vai colocar 3 e 7 no numerador. Então, aí, a partir daí, você vai ver que você tem os dois denominadores são iguais. Né? Você vai ter 2, 2, 3, 3, 5 e 7. Tá? E a segunda, e a mesma coisa vai acontecer com a segunda fração. Então vamos copiar isso. A única coisa que você vai ter que fazer, como os denominadores agora são iguais, você só vai precisar subtrair os numeradores. Os numeradores, quanto que vai dar isso? Né? Você tem 10 vezes 11, vai dar 110. E ao multiplicar, né, 3 vezes 7 vezes 7, 3 vezes 7 dá 21. E 21 vezes 7 vai dar 147. Então, você vai ter isso. Quando você fizer 110 menos 147, o resultado dessa conta vai dar menos 37. E, né, como 37 é um número primo, né, você não tem como efetuar nenhum cancelamento com os números que estão embaixo, né, você vai poder efetuar essa conta aqui. Né, você vai ver, olhando para a primeira fração, né, que o que está em preto aqui vale 378, né, 2 e 5 vai dar 10, então tudo isso vezes 10 vai dar 3.780. Então, esse aqui vai ser o resultado da nossa subtração. E aí você pode tentar utilizar outros algoritmos e comparar, ver o que vai ficar mais fácil para você em cada um dos casos. Mas essa é a ideia que a gente vai adotar para resolver esse problema específico. Bem, então, para a nossa próxima operação, a gente vai ver como a gente vai realizar multiplicação entre frações. A operação de multiplicação é uma operação bem simples, então a gente vai conseguir fazer isso bem rápido. Né? Então, eu vou pegar aqui um exemplo que vai ilustrar tudo que tem de interesse para operações de multiplicação, que vai ser o seguinte. Vamos pegar 28 sobre 15, 5 sobre 77. Então, para você realizar operações de multiplicação de frações, isso é bem fácil de ser realizado. O que você tem que fazer é multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. E só isso. Então, você vai pegar o numerador da primeira fração, o numerador da segunda, 28, multiplicar por 5, e pegar o denominador da primeira, que é 15, multiplicar pelo denominador da segunda fração, que é 77. E com isso você já tem, quer dizer, você tem a resposta a partir dali. Eu acho que a única coisa que é interessante de comentar nesse caso é que você consegue, né, efetuar multiplicações com uma certa facilidade se, ao invés de você efetuar as multiplicações direto,
você tentar simplificar, né? Então, a gente vai poder utilizar aquela mesma estratégia de fatorar os números com multiplicações de números pequenos, né, para facilitar essa multiplicação. Então, ao invés de eu ver quanto que dá 28 vezes 5, eu vou escrever o número 28 como multiplicação de números pequenos. Tá? Então, se você for tentar fazer aquela ideia de pegar o 28 e quebrar ele, né, perguntar se é divisível por 2, por 3, por aí vai, você vai ver que 28 vai ser escrito como 2 vezes 2, que é 4, vezes 7. Né, o número 5 vai ser escrito como 5, isso não vai ter problema nenhum. Na 15 vai ser escrito como 3 vezes 5. E 77 vai ser escrito como 7 vezes 11. Então, com isso a gente já tem, né, o número 28 está aqui, o número 5 estava aqui, o número 15 está aqui, o número 77 está aqui. Então, você tem, né, todos os números decompostos como multiplicação de vários números pequenos. E qual é a vantagem disso? A vantagem nesse caso é que a gente vai poder usar o princípio de equivalência de frações. Né? Então, se você dividir o numerador e o denominador, né, pelo mesmo número, a fração vai ficar inalterada. Então, por exemplo, se você divide o numerador e o denominador dessa fração por 7, né, então 7 de cima e 7 de baixo vão desaparecer. Se você divide o numerador e o denominador por 5, o 5 de cima e os 5 de baixo vão desaparecer. Então, uma maneira que a gente utiliza para demonstrar que a gente está usando esse princípio de equivalência de frações, que só vale para multiplicações e divisões, é, né, cortar os números. Mas essa opção de cortar é um pouco perigosa, mas, de novo, é útil, então eu acho que é interessante a gente adotar ela. Então, eu vou dividir primeiro por 7, o numerador e o denominador. Então, quando você divide por 7, esse 7 vai ser cancelado. E eu vou dividir o numerador e o denominador por 5. Note que essas divisões vão ser bem fáceis de realizar porque a gente tem todos os números multiplicados. Então, escrever um número com multiplicação de vários outros vai facilitar muito, né, nessas contas de multiplicação e divisão. A partir daí, né, a gente vê que não tem mais nada que a gente vai poder dividir o numerador e o denominador. A gente pode efetuar as contas. Vai ter um 2 e um 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Né? E um 3 e um 11. 3 vezes 11 dá 33. E a gente tem o resultado da multiplicação aí. Né? Então, a operação de multiplicação é uma operação que não oferece, né, grandes dificuldades. Então, vamos ver como que funciona então a operação de divisão. Para falar a verdade, a operação de divisão também não vai oferecer grandes dificuldades, porque a operação de divisão ela é basicamente uma operação de multiplicação. Então vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complicado que o anterior, mas de novo nada muito complexo. Então eu vou fazer 154 sobre 65 e eu vou dividir isso por 220 por 39. Então eu estou efetuando a divisão de duas frações. Como que a gente vai dividir frações? A estratégia para isso é bem simples. A ideia é você transformar essa divisão numa multiplicação. Como que você vai fazer isso? Para efetuar essa divisão, você vai manter a primeira fração, a fração que está no numerador, você copia ela do jeito que ela está, os 154 por 65, e você vai multiplicar isso pela segunda fração invertida. Então você vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então divisão nada mais é do que multiplicação pelo inverso. Então você vai multiplicar isso pelo inverso de 220 por 39, que vai ser 39 por 220. Mas é importante que você inverta a fração. A partir daí, você vai conseguir efetuar a multiplicação de frações do mesmo jeito que a gente havia feito, né, no exemplo anterior. Nesse caso aqui, né, você vai decompor 154 com multiplicações de números pequenos. Então, usa o algoritmo usual. Pega 154, pergunta se vai dividindo por 2. Nesse caso, 37, você consegue dividir por 7 e consegue dividir por 11. Então, você tem 154. 65 não é par, não é divisível por 2, não é divisível por 3. Vai ser divisível por 5. E 13 é um número primo, então você tem 65 como 5 vezes 13. Faz a mesma coisa com 39. Então, 39 dá dividir por 3. Isso aqui vai ser 13 direto, então vai ser 3 vezes 3. E o 220, 220 é par, então se divide por 2. Isso aqui vai dar 110. 110 é par, isso aqui vai dar 55. 55 dá dividir por 5 e por 11.
Tá? Então a ideia aqui é você multiplicar os numeradores e os denominadores. Então eu vou pegar o 154, que é 2 vezes 7 vezes 11, multiplicar pelo 39, que é 3 vezes 13, pegar o 65, que é 5 vezes 13, e multiplicar pelo 220, que vai ser 2 vezes 2 vezes 5 vezes 11. A partir daí, né, a gente tenta ver, né, o que se repete no numerador e denominador. Então eu consigo dividir por 11 em cima e embaixo, eu consigo dividir por 13 em cima e embaixo, e eu vou conseguir dividir por um desses dois no numerador e denominador. Então, a partir daí eu vou ter um 7 e um 3 no numerador. 7 vezes 3 vai dar 21. E embaixo eu tenho 12 e 5 vezes... 12 e 5 vai dar 10. 10 e 5 vai dar 50. E esse aqui vai ser o resultado. Né? Mas a ideia é, uma vez que você faz isso, multiplica em cima e embaixo. Mas antes de multiplicar, né, você quebra esse número em vários números pequenos, né, usando essa ideia, e tenta ver o que dá para ser, o que pode ser simplificado. Né? Então esse vai ser o algoritmo básico para a gente conseguir resolver esse tipo de problema. Tá? E eu acho que vai ser isso. É isso que eu gostaria de falar nesse vídeo, de como que a gente vai lidar com operações envolvendo frações.